Olá, irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz esteja com você. Conforme mandamos no grupo e mandamos nos avisos, tivemos problema com a internet na hora da transmissão, né? E travou tudo, não consegui mais enviar o vídeo, a transmissão ao vivo para vocês, então já vou deixar gravado aqui a nossa aula e o nosso tema de hoje. Nós temos aqui de novo, vou deixar aqui mais uma vez para quem quiser anotar, um grupo de WhatsApp, tiver assistido e quiser ter contato conosco aí para passar as suas impressões e quiser receber material, tá? E o tema da nossa aula de hoje, né, como já durante a semana, quero agradecer a participação de muitos de vocês que eu mandei um vídeo pedindo as suas impressões, ou se você teve alguma experiência ou convivência, ou você mesmo teve uma experiência no passado com relação ao nosso assunto de hoje, que é o Espiritismo, e eu pedi aí para vocês mandarem, foi muito boa, muitos mandaram a sua participação, e com base nisso nós fizemos a aula de hoje, para responder vários questionamentos. Eu mesmo na família tive essa experiência no passado, né? E tem pessoas na família ainda hoje que têm ligação ao Espiritismo. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, é muito forte a presença desse grupo. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem vários, tem a LBV, que é um braço do Espiritismo, tem outros centros, outros locais de culto deles. Então é uma presença muito forte. Então, com certeza, nós vamos nos deparar com pessoas que têm a fé no Espiritismo, e é um grupo que usa muito a Bíblia, que tem muita familiaridade com a Bíblia. Nós precisamos ter condições de responder essas pessoas, né? Responder biblicamente. Então, onde o nosso ponto de partida é a Bíblia. Então, nós temos ter essa responsabilidade de responder. Então nós vamos fazer uma análise sobre as doutrinas espíritas e sobre a Bíblia, tá? Porque muitas das doutrinas deles eles baseiam na Bíblia. Então eu coloquei aqui, né, a imagem a capa do mais famoso livro do Espiritismo, que é o Evangelho. Veja bem, o Evangelho, eles fazem uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, sobre o olhar do Espiritismo, a cosmovisão espírita. É igual à cosmovisão cristã, baseada na doutrina ortodoxa da Bíblia? Não, não é. Tá? Então eu coloquei aqui a nova roupagem da mais antiga heresia do mundo. É o Espiritismo, né? Uma coisa que nós aprendemos quando estudamos, né, no meio teológico, é que a heresia é a mãe da ortodoxia, ou seja, o surgimento dos ensinos, dos enganos, se fez necessário se estabelecer, né, a doutrina bem clara do que é o cristianismo. Por exemplo, as cartas de Paulo, muitas delas foram escritas motivadas por heresias que estavam sendo já disseminadas na igreja logo no embrionismo da igreja, no embrião que foi a igreja primitiva. Então, você veja que a heresia ela anda junto. O inimigo ele quer realmente enganar. Então, os achismos, os pensamentos que estão fora do contexto bíblico. Então, Paulo escreveu várias cartas motivados por isso, os pais da igreja, os apóstolos. Então, o Espiritismo ele tem uma característica, né? E eu faço aqui a pergunta: quando aconteceu a primeira manifestação mediúnica da história? O que é a manifestação mediúnica? É a comunicação com os espíritos. É a possibilidade dos espíritos se incorporarem num corpo físico e se comunicarem com o mundo material. Isso aconteceu lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Foi quando o diabo conseguiu, através da serpente, enganar Adão e Eva.
né? Foi ali a manifestação de um espírito, porque o diabo é um ser espiritual, ele tomou ali posse de um corpo material e manifestou ali a sua mensagem, dominou ali as ações. E é isso que acontece muitas vezes no espiritismo, né? Então a primeira manifestação mediúnica foi no Éden. Veja, o Éden é o local da criação, a criação perfeita de Deus, o local onde o jardim maravilhoso de Deus, ele permitiu ali acontecer essa manifestação de engano, que nós sabemos que foi para provar a obediência do homem, provar, né, a fidelidade do homem, né? Isso é um outro assunto depois, que a gente não vai se aprofundar agora, mas veja, aconteceu justo lá. Então você veja como a heresia, o engano, ele anda junto com a verdade. O engano aconteceu ali no Éden, Deus permitiu isso acontecer. Então o espiritismo, da forma que está moderna, é uma roupagem nova do que aconteceu lá no Gênesis, né? E vem, porque a heresia, ela não muda, o diabo não tem muita criatividade, né? Ele tenta imitar as manifestações de Deus. Então o espiritismo moderno é uma nova roupagem. Isso que nós vamos ver como começou então essa nova roupagem do espiritismo moderno. E ele começou ali com essas duas figuras, que são as irmãs Margaret e Kate Fox, né? Essas duas moças faziam parte de uma família metodista, veja bem, no meio cristão, né? Sobrenome Fox, né? E eles alugaram uma casa num vilarejo chamado Hydesville, em Nova York, né? Nessa família, então, tinha essas duas meninas com filhas, né? E nessa casa começou a surgir ruídos, arranhões, batidas, sons, semelhante a arrastar de móveis, né? E as meninas não conseguiam dormir, a não ser quando estavam com seus pais, né? Então, nesses sons, eles estavam ali incomodando. As meninas começaram um diálogo com esse espírito, através também delas baterem, responderem a essas manifestações, e elas viram que o espírito ali, o espírito batedor começava a responder. Então, essa história do espiritismo começou em Hydesville, e essas moças começaram a difundir então esses fenômenos paranormais, vamos dizer assim, e elas começaram a viajar então pelos Estados Unidos, começaram a viajar pela Europa também, falando sobre essas manifestações, e isso chega na Europa, ganha força na Europa, e aí entra a figura do ícone maior, que é Allan Kardec, que na verdade Allan Kardec é o pseudônimo adotado por Léon Hippolyte Rivail, que ele acreditava ser a reencarnação desse poeta Allan Kardec, um poeta celta que tinha esse nome, né? Então Allan Kardec é o nome, que é um pseudônimo de Léon Rivail, que foi o ícone, né? E esse homem então começa a decodificar aí o espiritismo, né? Escreveu vários livros, está aí a lista dos livros, né? O livro dos espíritos, o livro do espiritismo, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais famoso, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas, que foi publicada depois da sua morte. Então, o Allan Kardec é o principal decodificador, vamos dizer assim, do Espiritismo. Então, toda a obra de Allan Kardec é a base escriturária do Espiritismo, então, que leva o seu nome, Espiritismo Kardecista, né? Ou Mesa Branca, o Espiritismo Científico. Então, eles chamam, né, baseados na obra de Allan Kardec, tá? Então, é importante você saber, acredito que você já sabia, mas talvez historicamente não sabia situar.
Eu quero definir aqui alguns termos do Espiritismo para você, né, para a gente poder conversar aqui na aula. O que é um espírita? Segundo o próprio Allan Kardec, tá? Estou pegando aqui a definição dele. Ele define como espírita todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Então grave bem isso, né? Espírita, segundo Allan Kardec, é aquele que crê nas manifestações dos espíritos. O que é mediunidade? É a comunicação com os espíritos dos mortos, é essa possibilidade de se comunicar com os mortos. O que é reencarnação? É tornar a tomar corpo, que é o maior dogma do espiritismo, ou seja, você é um espírito novamente que desencarnou, poder tomar um corpo novamente, né? Veja que aqui já vou dar um princípio, né? A Bíblia fala de ressurreição e não de reencarnação, tá? Depois nós vamos ver isso com detalhes. E o que é karma? É a lei da compensação de obras praticadas. Então esses termos aqui que eu estou colocando para vocês é os termos definindo as maiores doutrinas do Espiritismo, as 3 principais, tá? Vamos ver aqui também o Espiritismo no Brasil, as divisões do Espiritismo no Brasil, tá? O Espiritismo no Brasil tem essa divisão aqui, o Espiritismo kardecista, que pode ser chamado de Espiritismo ortodoxo, que é aquele que está afiliado à Federação Espírita Brasileira, e para quem Allan Kardec é considerado o mestre divino, o maior grupo. Então, aquele que eu já expliquei, né? Se baseia na doutrina de Kardec. A Legião da Boa Vontade, a LBV, que foi fundada por Alziro Zarur, que considerava-se a reencarnação de Allan Kardec, tá? Então, Alziro Zarur, Legião da Boa Vontade. Aqui em Florianópolis tem no Estreito, aqui uma escola, fazem muita obra de social, que essa é uma marca do Espiritismo, no modo geral. Racionalismo cristão, que é um grupo panteísta, né, e fala de Deus como grande foco, inteligência universal. Aí me pergunta, o que é panteísta? Panteísta é uma concepção sobre a divindade, sobre Deus, dizendo que Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, Deus e a natureza é uma coisa só. Não existe divisão entre criatura e criador. Tá? Em tese, em resumo, é isso que é panteísmo. Tá? Cultura racional, foi fundada no Rio de Janeiro, aceita que um ser humano possa reencarnar como um animal ou planta, como o hinduísmo. Tá? Isso chama-se mentepsicose, né? Que o hinduísmo, ele crê também na reencarnação. Então ele crê que uma pessoa possa reencarnar num animal, num inseto, numa planta, né? Já o kardecismo não crê nisso, que a reencarnação só acontece de forma humana, né? Que você morreu, vai só se encarnar num outro ser humano. Mas já a cultura racional, como o hinduísmo, crê que você pode reencarnar em formas inferiores de vida. Umbanda e cultos de matriz africana. Então, por aceitar a manifestação dos espíritos, enquadra-se na definição de Kardec. Lembra que nós falamos da definição de Kardec? Que espírito é todo aquele que se crê na manifestação dos espíritos. Então, a Umbanda e cultos de matriz africana creem. Então, são classificados como espíritas. É um sincretismo da religião africana com o catolicismo e o animismo dos índios. Vamos lá, sincretismo, outra palavra aí, vamos definir. Sincretismo é a mistura, é a ligação que se cria entre religiões diferentes. Então cria-se uma ligação entre elas. Então, por exemplo, os orixás da Umbanda têm sempre um correspondente no catolicismo de um santo católico para que haver veneração, né? Então há uma ligação. Então a Umbanda surgiu nesse sincretismo,
entre o catolicismo, que veio dos colonizadores, do culto africano, que veio dos escravos, e dos índios, que já eram os moradores aqui do Brasil, né? E tem outros que são outros grupos menores, Ordem Rosa Cruz, Sheichonoye, Igreja Messiânica, Arte Mahikari, Perfect Liberty, Hare Krishnas e Meditação Transcendental. São grupos que tem aqui no Brasil do Espiritismo. Então nós vamos ver agora as principais doutrinas do Espiritismo, para a gente dar uma análise bíblica, que é a evocação aos mortos ou mediunidade, né? A reencarnação, que é o maior dogma, e o karma ou lei da compensação. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na evocação aos mortos, né? Que é uma das principais doutrinas do Espiritismo. Então vamos lá, Kardec ensina que, entre aspas, abre aspas aí, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, por evocação ou invocação, né? Quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é de toda a necessidade evocá-lo. Então, Kardec dá essa orientação nos seus livros, né? E agora nós vamos ver o que a Bíblia fala. Então eu destaquei aqui o texto de Isaías, capítulo 8, versículo 19 a 20. 2 versículos. Então, na versão NVT, nova versão transformadora, uma versão mais contemporânea. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir a orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então veja que o profeta Isaías, ali dando o Espírito de Deus falando através de Isaías, que você vai consultar os mortos em favor dos vivos, né? Não há, é uma prática que Deus condena você fazer isso. E também está ali em Deuteronômio. Vamos pegar ali Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 12, que diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Olha como Deus chama, costumes detestáveis. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou a sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Então está aqui bem claro, bem cristalino. Deus proibiu o seu povo dessas práticas. Aqui está falando do povo de Israel, né? Deus proibiu essas práticas. Então veja como é muito sério quando nós vemos essas coisas acontecendo nos dias de hoje, né? Deus não é um Deus que contradiz a sua palavra, né? Se o espírita se baseia na Bíblia para declarar que essa doutrina ela é aceitável, você acha que Deus vai contradizer a sua palavra? Então eles usam sim a própria Bíblia. Foi por isso que também durante a semana eu pedi para que vocês fizessem uma leitura, lembra? Então, o fato, vamos lá, vamos primeiro definir uma coisa. O fato da Bíblia narrar um acontecimento, um fato,
não significa que ela aprova essa determinada prática. Né? Vou dar um exemplo aqui, que é o adultério de Davi. Por exemplo, ele é mostrado na Bíblia, mas não é por isso que a gente pode afirmar que o adultério é aprovado pela Bíblia. A gente pode fazer isso. Né? A gente vê, tem muitas pessoas que falam assim, a Bíblia está cheia de erros. E eu concordo, realmente, ela está cheia de erros. Ela está cheia de erro dos homens. Né? Os homens que adulteram, que matavam, os homens que mentiam, né? Os homens que enganavam, os homens que fizeram todo. A Bíblia mostra o erro do ser humano. Você vai ver que também todos os grandes líderes da Bíblia, Moisés, Davi, se você pegar Josué, Abraão, né? Os homens que Deus usou, eles tiveram suas falhas. A Bíblia não esconde a falha desses homens. A Bíblia é um livro cheio de falhas, das falhas do ser humano. E Deus nunca falhou. Então, no caso da evocação aos mortos, o que eu quero dizer? Eles usam o texto de 1 Samuel 28, que é a suposta base bíblica para a evocação aos mortos. Tá? E eu pedi para vocês fazerem essa leitura, até porque, para facilitar para nós aqui, para facilitar que nós tenhamos agora vamos dizer assim, um estudo mais fácil aqui para vocês, né? Então vamos lá, eu coloquei também aqui que a consequência aparece lá em 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e 14. E eu, para facilitar aqui, eu coloquei aqui algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui. Na leitura de 1 Samuel, vamos fazer algumas perguntas para o texto, porque fazendo essas perguntas a gente consegue as respostas, né? Então vamos lá. Por que Saul foi consultar a pitonisa? Eu estou levando em conta aqui que você leu, tá? Que você leu esse texto e que você está inteirado da história. Então vamos lá. Por que Saul foi consultar a pitonisa? Que na verdade é um médium, uma médium. A resposta está no versículo 6. Saul perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Veja, Saul, ele... vamos lá de novo, deixa eu pegar aqui a minha imagem. Saul, ele estava pressionado. Saul estava no momento de crise. Qual era a crise? Ele tinha um exército inimigo dos filisteus vindo lutar contra ele. E Saul, por causa da sua desobediência, se você estudar a vida de Saul, você vai ver que Saul, ele era um homem muito desobediente a Deus. Deus, enquanto Saul obedeceu ao Senhor, Deus estava abençoando Saul. Mas Saul começou a desejar mais a sua posição de rei do que honrar a Deus com as suas atitudes. Então Saul passou a ter atitudes que ele mostrou a sua desobediência a Deus. Ele começou a fazer coisas, então Deus falou, vou tirar o reino de você e vou dar a Davi. Então Saul começou a ser uma pessoa que ele não conseguia mais alcançar a presença de Deus pela sua dureza de coração. Ele não se arrependia de coração. Ele era um desobediente contumaz. Então Saul, ele estava no meio dessa guerra e ele queria consultar Deus. Então ele consultava Deus pelos caminhos que existiam. Qual era? Por sonho, uma revelação direta. Deus não falava com ele em sonho, nem por Urim e Tumim, que era a forma sacerdotal. O sacerdote ia lá e fazia, jogava ali sortes e Deus revelava a sua vontade, ou por profeta. Nenhum profeta se levantava. Naquela época Samuel, que era o profeta ali, que era ao mesmo tempo profeta, juiz e sacerdote, ele já tinha morrido. Então Saul, ele estava sem a presença de Deus. Então por que Saul foi consultar a pitonisa? Porque Saul simplesmente abandonou a presença de Deus.
pelas suas ações, pela sua desobediência, pela sua teimosia, ele perdeu ali, né, o contato com Deus. Isso sirva de lição para nós, irmãos. Porque quando nós desobedecemos ao Senhor e não nos arrependemos, continuamos numa crescente de nos afastarmos do Senhor, né? Quando o Senhor se afasta, quem se aproxima? Né? Quando a presença de Deus sai de perto de nós, logo vem uma outra presença e quer se aproximar de nós para conduzir, vamos dizer assim, ajudar nas nossas decisões, e nossas decisões são desastrosas. Com certeza, Saul ali, como perdeu a presença de Deus, o inimigo, um demônio, um enviado de Satanás, começou ali a trazer para ele sugestões, tá? E o que a pitonisa viu ao invocar os mortos, né? Então nós vamos ver aqui que a pitonisa no versículo 12, né? Versículo 14, né? Outro detalhe importante, irmãos, que eu não posso deixar passar. Saul, antes disso, em obediência à palavra de Deus, ele tinha expulsado de Israel, ele tinha mandado matar todos os médiuns, todos os feiticeiros. Então, vejam bem, Saul cumpriu um princípio de Deus, mas na desobediência ele mesmo quebrou esse princípio. Porque como ele não estava sendo respondido por Deus, o que ele fez? Ele chegou para os seus homens e disse: me procure uma mulher que é uma médium, uma pitonisa, uma mulher que consulte os mortos, alguém que consulte os mortos. Então essa era a pitonisa. E o que ela fez? Né? Ela foi e fez o que Saul pediu. E no versículo 14, o que ela viu? Diz assim: como é? Ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Veja bem, aqui nós já respondemos a primeira, a segunda e a terceira. Saul viu realmente a Samuel? Não. O texto diz que que a mulher viu, no versículo 13, nós vamos ver aqui que a mulher disse a Saul: eu vejo deuses que sobem da terra. Quem são esses deuses que sobem da terra? Quem são? Esses deuses são demônios, são os demônios. E a mulher disse: eu vejo um homem ancião. Ela não disse que era Samuel, mas diz o texto que Saul, entendendo que era Samuel. Então, veja que Saul não viu Samuel, né? E então nessa sessão espírita aqui nós vemos já essa falha, né? Saul não viu Samuel e a mulher também não afirmou que era Samuel. O suposto Samuel, né, ele começou ali um diálogo com ele através ali de uma possessão demoníaca, através de uma sessão espírita mesmo, que é assim que funciona. O suposto Samuel, aliás, declarou uma profecia, né? Uma profecia. Ele disse aqui, no versículo 19: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Veja bem, aqui houve uma profecia, né? E a Bíblia nos fala o seguinte, que nós temos que julgar as profecias. E uma maneira de julgar a profecia, são duas maneiras de se julgar as profecias. Está lá também no capítulo 18 de Deuteronômio. Primeira, né, como nós saberemos que uma palavra vem de Deus ou não? Primeiro é que ela se cumpre. Se ela se cumpre. Se ela não se cumpre, ela não é de Deus. E ela tem que se cumprir exatamente como ela foi declarada. Nós vemos na Bíblia dezenas de profecias que se cumpriram cabalmente, todos os detalhes, inclusive sobre Jesus. Vários aspectos da vida de Jesus foram através das profecias ali confirmados, tá? Então a palavra tem que se cumprir. A palavra se cumpriu aqui, nós vemos essa profecia se cumpriu? Não. Sabe por quê? Porque Saul não morreu
pelas mãos dos filisteus. Se você ler lá no capítulo 31 do mesmo livro de Crônicas, você vai ver que Saul, no versículo 2, né? Aqui no capítulo 31, nós vemos que Saul, quando ele estava ali acuado, ele se matou, ele se lançou sobre a sua espada. E os filhos que ele falou que deveria morrer, todos ali que deviam morrer, não morreram. Morreram Jonatas, Aminadab e Malquissua. Ainda restaram 3 filhos de Saul que não morreram nessa ocasião. Então você veja que a palavra não se cumpriu. Veja, ela não se cumpriu. Não se cumpriu porque Saul não morreu pelas mãos dos filisteus e os filhos de Saul ainda ficaram filhos deles vivos. Então, essa profecia não é de Deus. Então, essas perguntas aqui nos mostram que isso que aconteceu foi realmente uma sessão espírita, foi realmente uma evocação ao espírito dos mortos, mas não foi Samuel que apareceu ali. Primeiro, porque Deus também não ia contra a sua palavra. Samuel era um profeta de Deus, um juiz, um grande homem de Deus. Deus não iria permitir isso. E terceiro, que ali quem falou ali foi realmente, eu acredito que isso aconteça porque eu também já vi isso acontece, mas quem foi que o espírito que se manifestou ali não foi Samuel, foi um demônio. E a palavra dele não se cumpriu. E se você ler o 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, vamos lá. 1 Crônicas 10, 13, você vai encontrar aqui o motivo por que Saul morreu. 1 Crônicas, deixa eu achar aqui. 10, 13. Capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então a resposta está aqui em 1 Crônicas 10, 13, né, que nós vemos a consequência do que aconteceu, né, com Saul. A consequência aparece aqui. Então nós vemos que por causa, isso aqui os espíritas não falam, eles não leem, né? Eles apenas usam nesse fato. Houve uma manifestação de evocação aos mortos ali na Bíblia. Está aqui, realmente. Agora, o fato da Bíblia ter esse texto, Deus deixou esse texto aqui narrando um fato. Saul realmente fez isso, mas não era Samuel, não era uma prática aprovada por Deus. E aqui o texto de 1 Crônicas 10, 13 e 14 fala que isso foi a causa também da queda, da morte e da destruição de Saul. Amém? Então, a evocação aos mortos é uma doutrina que Deus não aprova, né? Vamos lá ver a próxima, que é a reencarnação, que aí entra o maior dogma do espiritismo, né? Então, na definição espírita, a reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente através do trabalho e estudo, e moralmente através do amor ao próximo, ou seja, na caridade. Assim, ela é vista como uma bênção pelo espírita, pois é uma oportunidade de progresso. Tá? Então a cosmovisão espírita diz que a pessoa encarna, né, desencarna, reencarna e desencarna. Ou seja, encarnar e desencarnar é uma vida cíclica. Por isso que eu coloquei aqui um círculo. É uma cosmovisão cíclica. Tá? Então, a Bíblia o que fala aí? Então nós temos aí, eu coloquei até uma charge, né? Ministério da Reencarnação, né? A pessoa escolhe o corpo que quer agora vir, né? Se isso fosse possível.
Mas a Bíblia fala aqui no versículo 27, capítulo 9 do livro de Hebreus. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Né? Assim como cada homem está ordenado a morrer uma só vez. Ou seja, aqui nós vemos que nós só temos uma vida. Tá? O texto de Hebreus não foi escrito, esse tema aqui, esse versículo não foi escrito especificamente para combater a doutrina espírita. Veja bem, né? Ele não foi escrito pensando na reencarnação. Ele foi escrito, aqui o autor de Hebreus, no contexto, está falando da morte de Jesus, né, falando que Jesus morreu uma só vez para remir dos nossos pecados. Assim como o homem morre uma só vez, Cristo também morreu uma só vez. E na sua morte pagou o preço total, a obra está completa, está consumada, não precisa morrer mais de uma vez. Cristo não precisaria morrer. Então aqui nós vemos um princípio, que há uma só vida. E depois dessa vida vem o que? O julgamento, o juízo. Ou seja, nós seremos julgados, haverá o julgamento, haverá o juízo, baseado na única vida que nós temos. Né? Eu, Luciano, uma alma, né? Eu não vou reencarnar, não vou ter uma outra oportunidade. Tá? Não vou ter uma outra oportunidade. Veja como isso engana as pessoas, irmãos. Porque, veja bem, isso tira, vamos dizer assim, um pouco da responsabilidade que nós temos conosco mesmo agora, num presente momento. Porque, veja, se na minha cabeça eu penso que eu vou morrer, mas eu ainda sei que eu não sou perfeito, que eu ainda tenho falhas, busco evoluir, como é a visão do espírita, mas eu vou ter uma outra oportunidade, eu vou desencarnar, mas vou ter outra vida, vou ter outra oportunidade. Veja que engano. Essa pessoa, a decepção dela, né? Quando ela rejeitou o Evangelho, rejeitou a palavra de Deus, e vai descobrir, infelizmente tarde demais, que ela não vai ter essa outra chance. Não vai haver a reencarnação que ela tanto esperava. É um engano muito, muito profundo, muito perigoso, muito, muito sério, e que nós devemos orar para que Deus liberte as pessoas disso, porque não vai haver essa outra chance. Né? Assim também, por exemplo, voltando um pouco na evocação aos mortos, um grande apelo emocional que o espírita tem é que as pessoas que morrem, ela vai conseguir ter contato. Então imagine uma pessoa, isso é uma forma também de atrair adeptos, uma pessoa que não está lidando muito bem com o luto, não está lidando muito bem com a partida de um ente querido, e ela vê a possibilidade de poder ter contato com essa pessoa, mesmo depois que ela ter morrido. Então ela vai para esse lugar, e através do seu emocional que está abalado, ela encontra um conforto. Né? É um engano. O inimigo enganando de uma forma assim bem sutil, que as pessoas nem percebem. Então, no caso da reencarnação é a mesma coisa. Vai haver uma grande decepção. E, novamente, eles também usam a Bíblia para dizer que a reencarnação é possível. Qual é o argumento do Espiritismo para isso? É a figura de João Batista e de Elias. Então eu coloco aqui, afinal, João Batista, o Elias reencarnado, porque é uma profecia lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, quando Malaquias escreveu isso, já havia se passado muitos anos de que Elias, dos tempos de Elias, né? Então, veja bem, então eles interpretaram isso aqui como uma profecia de que é possível
haver reencarnação, que João Batista seria o Elias reencarnado. João Batista, a reencarnação de Elias. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Primeiro, João Batista era Elias não reencarnado, mas profético. Isto é, tinha as características e missão semelhante. Então, no livro de Isaías, no capítulo 40, ali vai falar do ministério de Elias, né, do que viria, profecia sobre João Batista. Então, 40, deixa eu achar aqui. Versículo 3 diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então nós vemos aqui a profecia sobre Isaías. Está aqui, né, o texto, tá? Não tinha visto. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então essa profecia sobre Elias, né, não está, sobre João Batista, não está dizendo que Elias que ele era a reencarnação de Elias. Por quê? Se Elias reencarnou, como se explica que ele não tenha desencarnado? Se você lembrar bem, Elias não morreu. Elias, ele foi levado, foi trasladado, foi arrebatado diretamente para o céu. Ele foi elevado ao céu num redemoinho sem provar a morte. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Ou seja, primeiro, para haver reencarnação, a pessoa precisa desencarnar. E se Elias tivesse reencarnado, né, na transfiguração, que é outro texto que eles usam, né? Se você ler lá em Mateus 17, versículo de 1 a 6, você vai ver que os apóstolos ali viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. Então ali, eles dizem que ali mostra a prova de que Elias fora ali reencarnado, né? Mas quem deveria ter aparecido era João Batista. Por quê? Porque João Batista já havia sido morto por Herodes na ocasião da transfiguração, e não Elias. E porque, de acordo com a doutrina da reencarnação, quando o Espírito se encarna, ele sempre toma a forma da última existência, né? Ou seja, ali deveria aparecer João Batista e não Elias, porque além de Elias não ter morrido, então não podia reencarnar. Se fosse, no caso então verdade que fosse Elias, não devia ser Elias. A existência de Elias não teria mais como se manifestar. Se manifestaria João Batista. Então veja a inconsistência do argumento deles, né? Se João Batista fosse realmente ali a reencarnação de Elias, né, teria que ser aparecido ali João Batista. Amém? Então espero que você tenha entendido isso, né? Primeiro, o fato de João Batista não poder ser a reencarnação de Elias é porque Elias não reencarnou, primeira coisa. E se nessa aparição no Monte da Transfiguração, tá? Tem alguns outros argumentos que eu poderia também passar para você sobre a reencarnação, né? Se na doutrina espírita eles dizem que você encarna, desencarna, encarna de novo, então como é que a gente explica o aumento populacional do mundo, né? Hoje nós somos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que cresceu isso, né? Em tese não se poderia se aumentar a população do mundo. De onde vêm tantos espíritos então? Essa pessoa morre, reencarna. Então, em tese, não se deveria aumentar a população
do mundo da forma que se aumenta, né? E outro argumento, outra pergunta, né? Aí lembrando vou mostrar aqui de novo sobre a definição da reencarnação do Espiritismo, é que através da reencarnação o espírito se aperfeiçoa intelectualmente, né? E moralmente, através do amor, da caridade, ou seja, o objetivo da reencarnação é que a pessoa fique melhor. Então, como é que você explica que a humanidade continua a se degenerar nesses aspectos, né, moral e intelectual? Se os espíritos estão se aperfeiçoando, ao longo dos anos a humanidade deveria melhorar. Eu estou seguindo aqui um raciocínio lógico. Eu estou seguindo um raciocínio baseado na definição deles mesmos. Então, se esse ciclo ele está acontecendo de encarnação, reencarnação, e há uma evolução cada vez que a pessoa se reencarna, por que então que o mundo não melhora, mas pelo contrário, se degenera? É uma pergunta, né? E justamente se degenera moralmente, intelectualmente, também, né? Agora nós vemos na Bíblia justamente o contrário, irmãos. Nós vemos na Bíblia que o mundo não vai melhorar. Se você olha, né, as profecias, se você olha a escatologia, né, os fins dos tempos, nós vamos ver que o mundo não vai melhorar. Tudo isso que está acontecendo, da pandemia, tudo isso é o princípio das dores e mostra que o ser humano ele não está melhorando, as coisas estão deteriorando. A Bíblia fala que o homem vai ser rebelde a Deus e a sua palavra até o fim. Por isso que Jesus Cristo vai vir buscar a igreja e vai reger as nações com vara de ferro. Quando Jesus se manifestar agora nesse mundo, vai ser como regente, como realmente ele é, Deus Todo-Poderoso. Ele vai tomar de assalto, ele vai tomar com poder o domínio dessa terra, porque o homem não se entrega ao Senhor, o homem não vai fazer isso espontaneamente. E o homem vai cada vez mais se afastando de Deus, a humanidade. O único que pode nos aproximar de Deus, nos trazer de volta para Deus é Jesus Cristo. Nós recebemos Jesus. Então, ao contrário do dogma daqui do Espiritismo, né, que nós vemos aqui, o mundo tem se deteriorado e não se aperfeiçoado. Amém? E vamos para o último argumento aqui deles, que é, a doutrina, né, que é o karma. Né? Então, paralelamente à doutrina da reencarnação, segue-se a doutrina do karma. Allan Kardec explica essa doutrina dizendo que toda falta cometida, presta atenção, toda falta que você comete, todo mal que você pratica, é uma dívida que você contrai, que deverá ser paga pelo próprio homem, mediante o arrependimento, expiação, que é o sofrimento, ou seja, vai ter a expiação através do sofrimento, e reparação, que são as boas obras. Então, coloquei aqui uma figura daquela velha prática, né, de você fazer uma fileirinha de dominós, né? Então você derrubou o primeiro dominó e você vê pela figura que ele vai caindo, e depois ele cai sobre você mesmo, né? Porque você está no meio do caminho. Porque a doutrina do karma é justamente isso, que todo mal que você praticou, você tem que pagar através de uma reencarnação, e que o sofrimento que você passa aqui na Terra é uma reparação do que você fez em vidas passadas. Então é a forma que o Espiritismo acha de explicar o sofrimento, de explicar as dores, por que uma pessoa passa por determinado sofrimento. Então essa é a maneira que eles encontraram de explicar o karma. Na verdade, o karma também é uma herança que vem do hinduísmo. O hinduísmo, que é mais antigo, ele também crê nisso, do karma, né? Que é a lei de compensação.
Então vamos lá, o que a Bíblia diz a respeito? Sobre arrependimento, a Bíblia afirma que o ladrão na cruz, vamos usar o exemplo lá do ladrão na cruz, que se arrependeu e ouviu de Jesus a promessa que naquele dia estaria com ele no paraíso. Jesus estabeleceu: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:3. Veja bem, o ladrão na cruz, ele não teve tempo de praticar boas obras, ele não teve tempo de fazer expiação, né, por causa dos seus erros ali. Veja bem, o que aconteceu? Ele apenas se arrependeu e creu na obra de Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: você vai estar comigo no paraíso. Aqui é uma demonstração clara da graça de Deus, onde ela se inicia no arrependimento. Quando você reconhece os seus erros e olha para Jesus e vê que Ele é a solução para o seu pecado, que lá na cruz Ele pagou o preço, a pena dos seus pecados, e te oferece gratuitamente o céu como um presente. Veja bem, as boas obras aqui não teve nada a ver com a salvação desse homem, porque ele não teve tempo de praticar nenhuma obra. Que obra que ele praticou ali? A única coisa: confessar que era pecador e que Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele reconheceu quem Jesus é, o próprio Deus. Amém? Ainda sobre o karma, né? Se nós pegarmos, vamos agora novamente usar a lógica, né? Que a gente tem o direito de usar a lógica e a razão para analisar qualquer coisa, inclusive doutrina bíblica, né? Sobre a expiação, de acordo com os ensinos de Kardec, esta vida é uma expiação. Ok. Todo o sofrimento que passamos aqui é justo, então mereço sofrer, ainda que seja por conta de outras encarnações. Veja, eu sofro hoje por causa de coisas que teoricamente eu cometi em outras vidas lá atrás. Então, seguindo essa lógica, todo o mal que eu fizer para alguém hoje servirá para beneficiar a vida de outro. Olha que coisa doida. Vamos analisar comigo aqui. Você hoje faz o mal para uma pessoa, né? Você age mal para uma pessoa. Você, na verdade, você está sendo um instrumento do universo, desse universo espírita, para que essa pessoa que está recebendo o mal, ela seja aperfeiçoada, ela está compensando coisas que ela fez no passado. Entendeu? Você faz o mal, mas você está sendo um instrumento do universo para que aquela... Então, na verdade, você não está fazendo mal, você está fazendo bem. Porque através do mal que você faz, aquela pessoa está sendo aperfeiçoada. Cabe isso, irmãos, na nossa cabeça? Tem lógica isso? É um círculo vicioso, estranho. E agora veja meu lado, eu pratico mal contra essa pessoa, aí na outra vida, pelo mal que eu pratiquei aqui, alguém vai ter que fazer o mal para mim, para que eu expie o que eu fiz agora. Não tem lógica, né? É algo muito estranho, é muito absurdo isso. Então, analise com a gente aqui, seguindo essa lógica, todo mal que se faz no mundo, então, é para o bem da pessoa. Mas Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ok? Então, a doutrina do karma, ela também é falha por causa disso. Né? Não tem como você entender isso de uma forma lógica. Então, eles explicam, por exemplo, que uma pessoa que nasce com um defeito congênito, cega, que ela nasça com um problema nas pernas, tudo, ou problema mental, isso aí é por quê? Porque no passado ela foi uma pessoa muito ruim, em outra encarnação ela foi muito ruim, e agora ela veio nesse estado para poder expiar tudo isso. Ela vai sofrer aqui, mas ela vai se aperfeiçoar, ela vai crescer, ela vai ser um espírito mais evoluído. Irmãos, é duro você entender assim, né? É muito fora de lógica, e nós, biblicamente, nós vemos que tudo isso, né, essas coisas que acontecem, é fruto do pecado mesmo, claro. As doenças, os males, é tudo consequência do pecado. Mas Deus, com sua graça,
alcança essas pessoas, né? Imagine uma pessoa, eu fico sempre pensando uma pessoa que nasce com defeito congênito, que mentalmente ela não vai nunca ser responsável por nada. A graça de Deus alcança essa pessoa, né? Por isso que nós somos contra o aborto, até de questões de doença, por exemplo, né? Uma criança vai nascer doente, porque Deus vai alcançar aquela criança, né? Pessoas que nascem, por exemplo, a criança nasceu e logo morre, ela vai ser salva pela graça de Deus, porque é uma pessoa inocente, né? Eu uma vez falei para o meu pai que antes de eu nascer ele teve 3 filhos que foram abortados espontaneamente, minha mãe não conseguia, mas foram almas já formadas no ventre, né? A gente sabe disso pela revelação da palavra. Eu falei, pai, lá no céu você vai conhecer os filhos que você não conheceu aqui, porque eles são almas, eles estão lá. Deus alcançou com a sua graça. Amém, queridos? Então a doutrina do karma é isso, essa compensação dessa vida cíclica, mas não acaba nunca. Então o mal que eu pratico aqui vai ser o bem da outra pessoa, e depois eu vou ter que pagar o mal numa outra vida. Diz que a reencarnação de Hitler, por exemplo, deve vir então um tetraplégico desse jeito, né? Porque de tanto mal que esse cara fez. Então não tem lógica. Outra, nós estamos chegando no fim aqui, quase 1 hora, né, de live. Nós estamos aqui falar de outro dogma, né, que também aí implica na salvação. Fora da caridade não há salvação. É o lema também, um grande lema do Espiritismo falado por Kardec. Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora das boas obras, né? E nós sabemos que as boas obras nunca salvaram e nunca ajudaram a salvar. Então uma marca muito forte do Espiritismo é a caridade, boas obras. Eles fazem muita obra social. Estava lembrando aqui agora, ali em São José, em Forquilinhas, tem um grande centro espírita de apoio a pessoas com câncer. Tem tratamento médico, tratamento de todas as ordens. Então já levei muitas pessoas lá de Uber, lembrando agora. Então ali eles devem ter também cura espiritual, cirurgia espiritual, tudo nesse nível. E por quê? Porque na mente deles a salvação justamente o aperfeiçoamento deles pelas obras. Mas como já falamos várias vezes, vamos bater de novo nesse aspecto, a salvação é pela graça de Deus, né? Efésios 2, 8, 9 e 10 fala isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, aí o versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então eu encaro as boas obras, o bem que eu posso fazer, que é o caminho que Deus destinou para os salvos. Então eu sou salvo e aí eu vou começar a caminhar no caminho, como diz aqui o texto, de antemão preparou para que eu andasse nele. O que? O caminho das boas obras. Eu não pratico as boas obras para que eu possa ser salvo, ou seja, para ter uma meritocracia. Porque o próprio texto diz que não é por obras, porque se fosse por obras, eu ia bater no peito e dizer, Deus, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu fiz. O ser humano é assim. Então nós vemos aqui, veja, agora voltando lá nos aspectos onde nós vamos identificar uma seita, né? Na adição, subtração e multiplicação, nós vemos aqui esses aspectos do Espiritismo. Na adição, os livros de Kardec, eles usam a Bíblia, mas acrescentam os escritos de Kardec. Subtração, nós vamos ver também que o Espiritismo subtrai da vida de Jesus a sua divindade. Eles não acreditam que Jesus é divino, mas que Jesus foi um médium elevado, um espírito elevado. E a multiplicação, que é o que? Multiplicar a salvação pelas boas obras. Tá? E aqui nós vamos ver, fechando com outras doutrinas, né? Aí já aproveitando e reforçando. Deus, para eles, é inteligência infinita, poder
pessoal que controla o universo. Isso aqui é muito importante, hein? Deus é pessoal, Deus é uma pessoa e ele não é a sua criação, ele é o Criador. E diz aqui o Espiritismo que Deus é uma inteligência infinita e poder impessoal, ou seja, ele controla o universo, mas ele não interage com o universo. Ele criou o universo e deixou leis naturais, leis espirituais e simplesmente deixou o universo a funcionar assim. Não, Deus é um Deus pessoal. Ele está comigo, está com você, ele quer ter um relacionamento contigo, ele quer ter um relacionamento do dia a dia, as tuas demandas diárias, as tuas dificuldades, ele se interessa em te ajudar. Aí, como Jesus foi um homem e não Deus, quando esteve na terra foi um profeta e um médium avançado, alguém que se comunica com o mundo dos espíritos. E agora Jesus é um espírito com o qual se comunica com o mundo dos espíritos, um espírito elevado. Subtraiu de Jesus aí várias coisas, né? O Espírito Santo é uma falange de espíritos. Falange é o coletivo de espíritos, né? E cita aí João 14, 16 a 26 e 15 a 26, quando Jesus fala que enviaria o que? O Consolador. Então fala que o Espiritismo cumpriu a promessa de Jesus, porque fala que o Consolador é a doutrina espírita, né? Os espíritos. O conhecimento e as boas obras possibilitam acesso a um nível superior de vida futura. Arrependimento, expiação e reparação são as condições básicas para obtermos um espírito puro. E depois da morte aqui na Terra, a vida continua no mundo dos espíritos. O céu e o inferno são estados da mente. Eles não creem que o céu e o inferno são reais, né? Não creem nem que o diabo é real, tá? Eles falam que o diabo não é um pensamento, não é uma pessoa real, sendo que a Bíblia fala que o diabo ele é real, né? É uma pessoa também. Então eles tiram a pessoa de Deus, também tiram a pessoa do diabo. Então o universo, essa luta de bem e do mal, não tem personalidade, não tem pessoa, são poderes que estão lutando contra si, e os espíritos vão ser responsáveis por resolver isso aí. Ok, irmãos? Então, queridos, está aberto, se você quiser, depois que você vê essa gravação dessa aula, você mandar no WhatsApp as suas impressões. Espero ter podido responder. Se ficou alguma coisa, dúvida, ainda também pode mandar a tua dúvida. Nós vamos buscar responder. Me perdoe mais uma vez, nós contamos com a internet e a internet falha, né? Às vezes acontece isso. Não vou falar a marca, qual é o meu provedor, para não correr aqui em problemas, né? Mas pode acontecer. Então que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Continue orando por nós, para que o Senhor continue nos ajudando. Eu vou estar orando por vocês também. E vamos orar mais uma vez pela missionária Bugra, que está precisando, tá? Que eu recebi o recado, e por tantas pessoas, né, que você conhece, e orar muito para que Deus liberte vidas desse engano. Eu vivi nesse engano, pessoas da minha família viveram, e graças a Deus Deus já libertou, mas que o Senhor tenha misericórdia, né? São vidas que precisam de Deus. Não é só, como eu falei aqui, nós compararmos e dizer eu estou certo, você está errado. É você ver que há pessoas crendo em enganos, e esses enganos vão levar para a morte, né? Que Deus tenha misericórdia. Pai querido, obrigado por esse momento, por essa aula. E eu quero pedir, Pai, mais uma vez, liberta, Senhor, pessoas desse engano, assim como o Senhor nos libertou, nos mostrou a verdade, Senhor, nos mostrou a luz. Senhor, o diabo tem podido enganar, matar, destruir, roubar, em nome de Jesus, Pai. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo, e no nome de Jesus Cristo eu quero mandar embora toda a obra de Satanás. Senhor, que o Senhor liberte vidas, Pai, que estão sendo evangelizadas pelos teus servos, pessoas de sua família, da minha família, que estão enganadas, Senhor. Que o Senhor venha com a tua luz e com a tua graça, e mostre o teu poder, Pai.
É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Amém?